Estamos de volta mais uma vez com o nosso programa Caminho de Vida e é uma alegria muito grande poder ter você aqui conosco nesse programa ao vivo, transmitido todos os domingos, às 9 horas da manhã, e nós queremos agradecer imensamente a sua participação. Gostaríamos que você estivesse, então, mandando alguma mensagem para nós, se o áudio está chegando bem, se o vídeo está chegando bem, para que possamos sempre estar melhorando aqui a nossa transmissão, tá bom? Hoje eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para a sua vida, algo que vai realmente impactar você, vai transformar a sua vida, vai lhe dar consolo e vai lhe dar, acima de tudo, estratégias de como você pode, então, estar vamos dizer dessa maneira, estar sendo um vencedor. O tema que Deus colocou no meu coração para hoje é o seguinte: como ter vitórias nas adversidades. E eu gostaria de tomar como base para esse texto, para esse tema, melhor dizendo, não é? O texto que se encontra em 1 Crônicas, capítulo 18, e nos versos 1 até o verso de número 13. A história, para que a gente resuma, é a seguinte: Davi, o grande rei de Israel, aquele que é considerado até hoje o maior dos reis de Israel, Davi, aquele que saía às batalhas e sempre vencia as batalhas, ao ponto de Saul começar a ter inveja de Davi e tal, era as vitórias que Davi conseguia ter nas batalhas. É interessante observar que, quando Davi saía à guerra, todas as suas batalhas eram vitoriosas, ele sempre vencia as batalhas. Veja, eu gostaria hoje de estar trazendo para você um paralelo entre a vida de Davi e as situações que ele tinha com a nossa vida, com a sua e a minha vida nesses dias aqui. Porque nós temos tido realmente enfrentado, na verdade, pelo menos isso é comigo, né? Nós temos adversidades, temos problemas, temos situações que se colocam na nossa frente, situações que estão, muitas e muitas vezes, tentando nos impedir de alcançar algo na nossa vida, de termos vitória sobre áreas da nossa vida. E eu gostaria hoje, então, de tomar como base esse texto que eu acabei de dizer para você, para mostrar para você qual é o segredo de Davi, ou qual era o segredo de Davi, o homem considerado o homem segundo o coração de Deus. Já parou para pensar nessa afirmação? O homem segundo o coração de Deus. Então nós temos que aprender com Davi, e temos muito que aprender com Davi. Temos que aprender tanto com os seus erros, quanto com os seus acertos. E hoje eu gostaria de trazer para você aqui, né, uma palavra de Deus para a sua vida, para que você então seja um vencedor, para que você seja uma pessoa que possa enfrentar, sim, porque elas virão, né? As adversidades da vida, elas vêm a todo momento contra a minha vida, contra a sua vida, mas certamente, se nós aprendemos com Davi o segredo que ele então possuía e que hoje pode ser revelado a nós, nós seremos também pessoas vencedoras. O texto fala que Davi saía às batalhas e ele derrotava os inimigos. E eu andei aqui olhando e lendo o texto, e há vários lugares, versículo 1 ele fala derrotou, versículo 2 derrotou, versículo 3 derrotou, versículo 5 matou, versículo de número aqui, de número 10 derrotou. E você vê nesse texto, você vê vários lugares onde Davi sai à guerra, sai à batalha, e ele então derrota os seus inimigos. Quero dizer para você nessa manhã, em nome de Jesus, que Deus ele quer que você tenha vitórias na sua vida. Eu tenho convicção de que a vontade de Deus é que eu e você sejamos vitoriosos, não é? Ele diz que ele nos coloca por cabeça e não cauda. Ele diz que nós somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus. Então a vontade de Deus é que nós sejamos vitoriosos. A vontade de Deus é que nós possamos vencer as adversidades da vida. Ele coloca adversidades na nossa vida, assim, ele permite que essas adversidades elas venham até nós. Mas ele permite isso para que nós possamos vencê-las e para que possamos crescer através delas. Então, qual é o segredo de Davi? Qual é o segredo de Davi? No versículo 1 ao versículo 5, nós vemos aqui que os inimigos vinham contra Davi. Da mesma forma que Davi
destruir os seus inimigos, nós também poderemos destruir os nossos inimigos. Seja ele qual for, seja qual situação que você está passando, eu quero dizer para você nessa manhã que você pode, você pode sim, uma vez que você aprende o segredo de Davi, você certamente conseguirá vencer as adversidades da sua vida, tá bom? E o que então Davi fez para vencer os seus inimigos? É aqui que está parte do segredo de Davi, que não foi o potencial de Davi. Davi, nós sabemos que é um grande guerreiro, mas não foi a sua força, não foi a sua estratégia, não foi realmente a capacidade que Davi tinha, humana, para vencer os inimigos. Os inimigos eram muitos, os inimigos eram muitos. A outra situação que também nós vemos aqui é que não foi a quantidade de homens que o exército de Davi possuía, porque muitos dos outros exércitos, eles também possuíam exércitos gigantescos, milhares e milhares de pessoas. Então, isso não fez com que Davi vencesse as suas batalhas. E aqui também não foi o medo que os adversários tinham de Davi. Porque se eles tivessem medo de Davi, eles não sairiam a batalha contra Davi. Então não foi nada disso que fez com que Davi vencesse os seus inimigos. Então, não será a nossa força, não vai ser a quantidade de situações que nós temos, de situações humanas que nós podemos ter, que vai vencer, que vai fazer com que vençamos os nossos inimigos. E não vai também ser o medo, porque muitas vezes a gente tem que entender que Satanás, ele se levanta contra nós. Uma vez que ele se levanta contra nós, também entendemos que ele também não tem muito medo de nós, não. Mas, olha só, eu quero passar para você nesta manhã, o que fez Davi vencer as batalhas. E se você observar, nós vamos ver aqui, no versículo de número, deixe-me ver aqui, versículo de número, versículo de número 6, a parte C do versículo, diz assim, que Davi vencia as batalhas por causa disso, porque o Senhor dava vitória a Davi onde quer que ia. Meu querido, você que me assiste pelo YouTube ou pelo Facebook, eu quero dizer algo muito importante para você nessa manhã. O segredo de nós termos vitória não somos nós ou o que fazemos, mas é o Senhor. Quando nós reconhecemos isso, quando nós entendemos isso, que as situações da nossa vida, aquilo que se lança contra nós, quando nós entendemos e cremos que é o Senhor que nos dá vitória, é Ele quem proporciona a vitória para mim e para você. É o Senhor quem nos dá a vitória. Assim como o Senhor dava vitória a Davi, o Senhor também nos dá a vitória. Nessa manhã eu quero ser enfático aqui e dizer que isso é uma verdade. O Senhor é quem dá a vitória. Uma vez que nós dependemos dEle, uma vez que nós entendemos isso, uma vez que você que está aí do outro lado, que entende isso, toma posse disso, confia nisso, crê nisso de todo o seu coração, coloca a sua fé exatamente nesse ponto, aonde você vai dizer assim, o Senhor é quem me dá as vitórias, porque o Senhor é quem dava vitórias a Davi. Assim também, eu e você precisamos compreender essa verdade. Não é por nada que fazemos, não será por nada que venhamos a fazer, mas sim quando nós colocarmos a nossa confiança totalmente, integralmente no Senhor. O Senhor dará vitória a nós. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Porque não é uma coisa que eu faço, mas é uma coisa que o Senhor faz. De nós mesmos, a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que por nós mesmos nós não podemos fazer nada. Mas quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, Jesus disse uma frase muito, muito maravilhosa. Ele disse assim, sem mim nada podeis fazer. E essa manhã eu quero declarar isso. E eu quero que você também declare aí onde você está assistindo esse programa. Sem Deus
nós não podemos fazer nada. Estamos muitas vezes tentando resolver problemas, situações, a nossa força, ao nosso intelecto, mas eu quero dizer para você nessa manhã que sem Deus, você não vai conseguir vencer nenhuma batalha, porque Ele é o Jeová Sabaoth, o Senhor dos Exércitos. Ele é Deus de guerra. A Bíblia fala que Senhor de guerra é Jeová. Então Ele é o Deus que nos dá a vitória. Então tome posse disso nessa manhã, em nome de Jesus. Agora veja bem, Davi não para aí. Davi reconhece quem dá a vitória a ele é o Senhor. E qual foi a atitude que Davi toma, em relação ao que Deus fazia? O que Davi, qual a atitude de Davi em retorno do que Deus fazia? Dos versos 7 a 11, ele fala a respeito de que Davi pegava o despojo, tudo aquilo que ele adquiria, tudo aquilo que ele conquistava, fala que ele entregava ao Senhor. E o que isso tem a ver comigo e com você? Porque hoje vivemos dias, muitas vezes, dias difíceis, dias onde nós fomos influenciados, por situações, por pessoas que não agiram bem, que foram pessoas que pensaram em si próprias, pessoas que gananciosas, que fizeram com que a maioria das pessoas, muitas vezes, você, se é evangélico, você que é um cristão, fez com que você pensasse que todos são iguais, que tudo é a mesma coisa, e a verdade é que não é. Temos pessoas boas fora da igreja, temos pessoas boas dentro da igreja, temos pessoas ruins fora dela, temos pessoas ruins dentro dela. O importante é que nós saibamos discernir. Mas o ponto aqui não é o que eu e você pensamos. O importante também é a gente saber disso nessa manhã. Sabe, queridos, eu tenho aprendido que não é o que eu penso. Não é, eu acho isso, eu acho aquilo. Isso é uma falácia. Isso é uma coisa que também foi colocada no nosso coração, devido a sermos pessoas do Ocidente, onde a lógica, onde a maneira, vamos dizer assim, a racionalização, ela entrou muito forte, e a ideia do sistema do mundo hoje é fazer com que nós percamos a fé no nosso Senhor Jesus Cristo e também não acreditemos nessa palavra, que é a palavra de Deus. Quero dizer para você nessa manhã que esse livro chamado Bíblia não contém a palavra de Deus. Esse livro chamado Bíblia, ele é a palavra de Deus. Então ela é uma palavra verdadeira, digna de confiança, e nós temos que confiar sim no Senhor, temos que confiar sim na sua palavra. Isso não é um livro que eu vou interpretar da minha maneira, da minha forma, e vou achar isso ou vou achar aquilo. Não, de forma alguma. Isso não é um livro que eu vou ficar aqui pensando, será? Não será? Nada disso, meu querido. Essa é a palavra de Deus vivo, do Deus vivo. Ela se cumpre, se cumpriu, está se cumprindo e se cumprirá na minha, na sua vida, no mundo todo. Ela é uma palavra que tem, a Bíblia, ela própria diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. E durante a história toda, quando você estuda a história, você vê que foi uma tentativa muito grande das pessoas de fazerem com que esse livro deixasse de existir, e ele continua aqui. Esse livro é o livro mais vendido todos os anos no mundo. Então ele é certamente a palavra de Deus sendo deixada para que nós possamos ser edificados. E agora eu quero falar um pouquinho, porque nós temos que entender isso. Qual foi a atitude de Davi? Ele toma tudo aquilo que ele recebe, ele pega tudo aquilo que ele recebe e entrega ao Senhor. E o que isso tem a ver comigo, pastor? Você pode estar dizendo? Tem muito, meu irmão. Tem muito. Porque nós, como eu disse, nós achamos que Deus tem que fazer que nós venhamos a ter vitórias, Deus tem que fazer que nós sejamos pessoas vitoriosas em todas as áreas, Deus tem que abençoar, Deus tem que isso, Deus tem que aquilo. Mas nós nos esquecemos de que precisamos dar o retorno para Deus. Sabe? O retorno para Deus consiste também, sim, em coisas materiais. Sabe? Tem pessoas que falam aqui que eu tenho que dar para Deus. Óbvio que você tem que dar louvor, gratidão, tudo isso é fato. Mas nós precisamos
dedicar ao Senhor aquilo que Ele tem nos dado. Parte daquilo que Ele tem nos dado é dele. E nós temos que entender isso. No nome de Jesus, nessa manhã, eu quero levar você a compreender que, assim como Davi, ele entendeu, ele compreendeu, ele entendeu que as vitórias vinham de Deus. E em contrapartida a isso, ele não estava negociando com Deus. Entenda o que eu estou falando. Não é negociar e vai ganhar com Deus, como algumas igrejas dizem por aí, que Deus é obrigado a fazer se você fazer. Não, não. Não é barganha com Deus, meu querido, mas é a atitude do nosso coração de reconhecimento de que Ele tem feito grandes coisas a nosso favor, que Ele é Ele quem tem dado vitória nas nossas situações, é Ele quem tem estado conosco nas adversidades, e nada mais correto, nada mais justo do que nós realmente entregarmos parte daquilo que Ele tem nos dado para a sua obra, para o reino de Deus, para que esse reino seja expandido na terra. Sabe que nós criamos algumas situações hoje em dia que as pessoas deixaram, então, de dar ao Senhor. Deixaram de dar ao Senhor. E se esquece que essa Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Essa Bíblia diz que nós devemos, sim, nos apresentar diante do Senhor, nunca de mãos vazias. Essa Bíblia diz isso. Não é verdade? Então nós precisamos, sim. Quando você vai para o Novo Testamento, se você achar, então, que eu estou falando só a respeito do Velho, quando você vai para a igreja do Novo Testamento, você vê lá que os crentes daquela época, eles contribuíam para a igreja, eles contribuíam para o trabalho, para que o evangelho fosse pregado em outros lugares. Ou você acha que Paulo, toda a sua comitiva, ou o próprio Jesus, você acha que Jesus, sendo uma pessoa, no contexto humano, uma pessoa de poucas posses, porque ele era carpinteiro, você acha que Jesus conseguiria manter o seu ministério com mais 12 apóstolos, mais mulheres que o seguiam, mais pessoas que o seguiam? Você acha que ele conseguiria fazer isso sem nada? Claro que não. Nós sabemos pela história que várias pessoas que tinham posse na época investiam na vida de Jesus, investiam no reino, investiam em Jesus para que ele pudesse continuar. A história diz que a esposa de Pilatos contribuía com a obra que Jesus estava fazendo. Então nós precisamos entender também aqui de que é o Senhor que nos dá a vitória. É Ele quem nos faz prosperar. É Ele quem nos faz vencer a adversidade. É Ele. Mas em contrapartida disso, a minha atitude, do meu coração, quando eu sou uma pessoa convertida ao Senhor, quando eu me converti completamente e não simplesmente deixei a minha carteira para fora da água ali, para fora, para que a minha carteira não fosse batizada, quando eu me converti ao Senhor, quando eu disse que quando eu fui sepultado ali nas águas do batismo, e renasci como uma nova criatura em Cristo Jesus, nós entendemos que foi completo, não é? Tem gente que se batizou, mas com a carteira para cima. Ele se batizou, mas a carteira ficou fora da água. Em outras palavras, tem pessoas que são mesquinhas, que não conseguem ter no seu coração a gratidão necessária e pensam que estão com a razão, e pensam que estão certos. Mas eu quero dizer para você que não é verdade. O que Davi nos mostra aqui, nesse capítulo 18, desses versos 1 a 13, é que ele reconhecia que o Senhor é quem dava a vitória a ele. E em contrapartida, em gratidão, nunca barganha, nunca troca, mas em gratidão ele dava ao Senhor para que as coisas fossem acontecendo ali. Você vê que ele deu ao povo de Salomão tomar todo aquele bronze e fazer o mar de bronze ali, quando você vê no templo. Então, eu quero dizer para você nessa manhã que sim, as nossas vitórias vêm do Senhor, mas existe uma parte que é nossa, da nossa gratidão de dar ao Senhor parte daquilo que Ele tem nos dado. E qual é a consequência dessa atitude que Davi teve? O verso 14 fala sobre isso, não é? O verso 14 diz assim: reinou, pois, Davi sobre todo Israel e julgava com justiça a todo o seu povo. A resposta, a consequência deste ato de Davi
Quais atos, pastor? Tem 2 atos. O ato de reconhecer que Deus é o que dá a nossa vitória. E o ato de dar a Ele, de retribuir, de ser grato. Esses 2 atos trouxeram consequências para a vida de Davi. Uma vida de vitória sobre todas as coisas. Então eu quero, em nome de Jesus, deixar aqui essa palavra para você essa manhã, em nome de Jesus, para que você reflita nisso, para que você entenda isso de uma vez por todas. E não deixe Satanás entrar no seu coração, porque essa palavra é uma palavra que vai lhe proporcionar vitórias, vai lhe proporcionar situações na sua vida, que serão situações que vão melhorar a sua vida certamente em todas as áreas da sua vida. Eu quero então estar encerrando essa palavra, dizendo isso para você, e agora eu quero orar por você que está aí do outro lado. Eu sei que tem pessoas que estão passando por dificuldades grandes, eu sei que tem pessoas passando por enfermidades, eu sei de tudo isso, e eu quero pedir ao Senhor Deus, Ele que dá a vitória, que vai chegar hoje aí onde você está, e vai lhe dar vitória sobre a situação que você está passando, seja ela uma situação natural, seja ela uma situação física, seja ela uma situação emocional, seja ela uma situação espiritual. Eu quero sim orar para que o Deus que dá a vitória, dê vitória nessas áreas da sua vida. Vou convidar você, aonde você está, a fechar seus olhos comigo, para que nós possamos falar com o Deus que dá a vitória. Feche seus olhos. Pai Celestial, mais uma vez, nós queremos declarar nossa total dependência de Ti, queremos declarar que somos, ó Deus, dependentes do Senhor, e precisamos do Senhor, e que agora, Senhor, essas pessoas que me assistem pelo YouTube, pelo Facebook, que elas possam receber vitória, do Deus que dá a vitória nas áreas que elas estão precisando de vitória na vida delas, Pai. Que essa palavra que foi ministrada hoje, no coração de cada vida, ela possa encontrar lugar ali, Senhor, em nome de Jesus, e que haja confiança, e que haja atitude, e que haja consequência, em nome de Jesus, Pai. Eu coloco a Tua palavra sobre a vida dessas pessoas, em nome de Jesus, para que elas possam depois testemunhar daquilo que o Senhor fez, daquilo que o Senhor está fazendo e daquilo que o Senhor fará. Em nome de Jesus, eu oro agradecido por essa oportunidade que o Senhor me dá e dá também a essas pessoas de ouvirmos a Tua palavra. Muito obrigado, nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Muito bom, que bom é podermos partilhar da palavra do Senhor. Eu gostaria de pedir, então, mais uma vez, que você se inscrevesse no nosso canal no YouTube, que você compartilhasse com as pessoas, né, sobre o nosso canal no YouTube, sobre o nosso canal no Facebook, para que mais pessoas, assim como você, pudessem ser abençoadas, pudessem realmente aprender a palavra do Deus vivo todos os domingos, às 9 horas da manhã. Muito obrigado pela sua participação. Eu quero ouvir de você, mande-nos uma mensagem, mande-nos uma pergunta, e nós teremos prazer em responder para você. Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus. Que te dê um dia de graça, de bênção, e uma semana cheia de vitórias, porque o Deus que nos dá a vitória, certamente, quando nós reconhecemos isso e agirmos em cima disso, Ele nos fará vitoriosos em Cristo Jesus. Deus abençoe, um bom dia para você. Vou até os confins da terra,